Como entender o sofrimento e o que o despertar de consciência tem a ver com isso? Hoje a nossa conversa vai ser esclarecedora a esse respeito. Porque, afinal de contas, despertar de consciência precisa de trazer algo para a sua vida palpável, real. E a queda, o cair do sofrimento, é uma das coisas mais majestosas que acontecem quando você desperta a sua consciência. Falando nos níveis iniciais da coisa, é como se você virasse uma chave em você. É como se você descobrisse, tirasse ali algo que encobria, que você não conseguia perceber, que deixasse a vida mais leve. E não porque a vida mudou para você, porque as suas circunstâncias se transformaram, mas porque você descobriu a chave para sair do seu sofrimento. O despertar de consciência, a gente ouve muito conceito por aí, mas tem uma definição clara e muito sucinta, dentro da verdade que eu posso levar para você, é aprender, é descobrir que você é muito além do que acredita ser. Você, na verdade, não é nada do que você acredita ser. Você tem isso em você. Isso é o despertar de consciência. E é por isso que é tão complexo, é tão difícil a gente entrar nesse despertar, caminhar dentro disso. Vou te explicar de uma forma simples. O sofrimento que a gente tem, ele é baseado em quê? Ele é baseado no que você pensa que te leva a sofrer. Os nossos pensamentos, as histórias que os nossos pensamentos contam para nós, nos levam a ter certeza de que é exatamente isso que eu sou, que eu tenho, que eu pertenço e onde eu consigo viver. Quando a gente conta uma história para nossa cabeça, quando a gente vem um pensamento para nós, que seja um pensamento qualquer, carregado de crença, de limitação, de coisas que você foi pegando ao longo do seu caminho e colocando como suas, ele repete isso e projeta isso para a sua vida. Um exemplo muito simples. Trabalhar é muito difícil. Eu sofro muito. Mas eu sofro porque a crença, o pensamento que eu fui pegando ao longo do meu caminho é que se não tiver grande esforço, grandes batalhas, grandes lutas, grandes vontades, desejos e coisas que eu tenho na minha vida, não está valendo a pena. Isso é um pensamento que vai trazer com ele várias histórias para minha cabeça. Então, eu acredito ser isso. Eu sou esse pensamento. Eu sou essa conclusão. Eu entendo que isso é parte do que eu tenho, como que eu entendo que eu pertenço. O meu pensamento e as histórias que eu conto para mim, eles não conseguem ser vistos por mim. E o que é o despertar de consciência? Quando você consegue ver isso. É quando você percebe que o seu pensamento precisa de um esforço para acontecer, certo? Você traz para si várias ações que você coloca na sua vida em decorrência desse esforço e você vai trazendo novos pensamentos e isso se retroalimenta em você. Você acredita numa coisa, tem um pensamento, precisa de concluir aquilo, vem outro pensamento, esse esforço vem da sua memória, das coisas que você passou, que você coletou no seu caminho. O seu esforço e a sua memória vão criar e dominar seus pensamentos. Consegue perceber? Eu passei por algo, coletei uma crença, tive uma definição, eu me esforço, eu vejo qual é a ação dentro disso que eu preciso de fazer, porque aqui me vem um pensamento, que eu preciso de outro pensamento, e isso se torna um ciclo dentro de uma crença que eu tenho para viver dentro dela. Eu não consigo perceber que existe algo além disso. Eu não consigo ver que eu, nesse momento, tenho isso, mas não sou isso.
despertar sua consciência de forma prática é perceber que você tem pensamentos que demandam um esforço e uma memória, e isso formou o que você acredita ser até hoje, o seu pequeno eu, o seu falso eu, mas isso não é você. E como que você descobre isso? Quando você percebe que você tem pensamentos, mas não é esses pensamentos. Você consegue tomar o lugar do observador. Você observa os seus pensamentos de sofrimento e começa a questionar e a observar esse ir e vir de pensamentos e memórias e esforços e impulsos de ações, percebendo que você está observando, que você é quem está agindo, pensando, mas não criando, que isso está emergindo para você e te refazendo ficar dentro de uma memória que você teve. E é nesse momento que o despertar de consciência inicia. E ele é contínuo. Por quê? Porque ao perceber que você tem pensamentos, mas você não é esses pensamentos, você descobre que existe alguém, existe algo que também é você, mas que não se envolve com esse sofrimento. Existe algo que está consciente, em presença, vendo uma situação que te faz sofrer e não entrando num fluxo de pensamento, de movimentos mentais involuntários que te fazem perder a noção disso. Viver em estado de presença e despertar a consciência é isso. É você entender que você tem uns pensamentos, mas que você observa seus pensamentos. Você tem sentimentos, mas você observa seus sentimentos. E você tem a capacidade de fazer isso sem se envolver. Krishnamurti, que é um autor que eu considero muito, com grande respeito, ele se desfazia de todos os mestres e de todos os dogmas, mas tem uma coisa que ele dizia: para você se conhecer, para você despertar a sua consciência, você precisa de entender que nada está separado, mas que você não é aquilo. Quando a gente consegue virar essa chave, e essa chave não é conceitual, ela é no sentir, quando você consegue parar e perceber quem é que está fazendo isso em mim, esse pensamento, essa crença veio para mim e eu estou tomando outros pensamentos, isso aconteceu comigo e eu estou movimentando mentalmente para agir diante disso, repetindo uma situação para ter um impulso, ou eu sou quem observa isso nesse momento? Entende? E é aí que você percebe que você é quem observa. E você tem um ego, você tem pensamentos. E é aí que o despertar de consciência começa. Falar sobre isso é transformador. E eu vou te dar uma chave muito importante que eu não tive no começo da minha jornada e que pode te ajudar muito. A gente entra numa inquietude, num looping grande de ficar pensando: como que eu vou me manter desperto? Eu estou realmente desperto ou não estou? A gente procura vídeo, guru, o que for, para me dizer, para que alguém me diga se eu estou desperto. A maior chave que você pode ter nesse momento é se você consegue perceber os seus pensamentos indo e vindo, se você consegue olhar para isso sem julgamento, mas observando que você tem isso, mas não é você, você despertou. Você iniciou essa jornada. E eu fico muito grata, eu tenho muita gratidão no meu coração de poder te falar isso. Porque perceber isso é uma bênção muito grande que a gente consegue ter muitas vezes de forma muito confusa, com muita bagunça no caminho. Mas se manter desperto ou se perceber desperto é exatamente isso. É você entender que você tem sofrimento causado por um pensamento, mas você não é isso, você tem isso. Você é quem observa, você é quem está para além. Isso é um despertar. Se esse vídeo fez sentido para você,
curte aqui, encaminha para alguém que pode estar precisando de ouvir sobre isso. E a gente vai se aprofundar mais ainda nesse tema. Porque despertar de consciência precisa de ser dito, precisa ser falado, precisa ser explicado. E tudo que eu tô trazendo aqui para vocês são coisas que eu gostaria de ter ouvido lá mais no começo. E preciso de ouvir todos os dias, não se engana não. Todos os dias é importante eu lembrar que é quando eu entro num fluxo de pensamentos, de um looping repetitivo, de coisas que acontecem comigo, de sentimentos em borbulhões, e eu consigo respirar e olhar isso, e entender se isso não é meu, se veio para mim, se eu adquiri como sendo meu, eu já entendi que eu estou naquele momento desperta para isso. Isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Fique bem, curte o vídeo e siga o canal que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui.